Você assistiu a pelo menos uns 50 vídeos hoje. Deu risada, passou raiva com corte e agora você não lembra absolutamente de mais nada. Mas por que essa sensação de vazio? A verdade, galera, é que a geração que domina o feed hoje esqueceu de um princípio básico que o Silvio Santos dominava lá nos anos 80. Você não precisa de edição frenética para prender a atenção, você precisa de uma história. Hoje no Papo no Set a gente vai mostrar por que o Silvio Santos era um diretor de narrativa muito melhor do que qualquer influenciador com milhões de seguidores e por que, tecnicamente, o conteúdo que você consome hoje tem o prazo de validade de um peixe. Fala, galera do bem! E é isso! O que o influenciador moderno faz é o que a gente chama de engenharia da distração. Ele usa o corte seco como se fosse uma muleta, sabe, um efeito visual para esconder o vazio do roteiro. Se ele parar de cortar, o espectador descobre que não tem nada ali. É isso. Percebeu o silêncio? Na direção, o silêncio é exatamente onde o espectador processa a informação. O criador atual ele tem pavor do silêncio porque acha que isso é um erro que vai prejudicar a retenção. Mas o Silvio Santos usava o silêncio como um espaço de projeção. Quando ele calava a plateia, ele preenchia o espaço com riso, com a expectativa ou com o próprio pensamento. É você. Qual é o próximo prêmio do Baú? No momento em que elimina o silêncio, o influenciador elimina exatamente a participação do público, transformando você num sujeito passivo que só recebe estímulos em vez do participante assim, ativo daquela história. O programa do Silvio Santos era exatamente o oposto dessa perfeição sintética de hoje. Ele usava o tempo de resposta, a interação real e até o erro que acontecia ali ao vivo, né, e que ele fazia questão, na verdade, de não cortar. E como diretor, eu digo para você uma coisa, o erro na mão de quem sabe dirigir é uma ferramenta dramática. O público ele não quer perfeição do algoritmo, ele quer a humanidade. Agora lembra de um detalhezinho bem bacana, pensa naquele aviãozinho de dinheiro que ele ficava jogando em cima da plateia. Tecnicamente, aquilo ali era um MacGuffin. Aí você vai me perguntar, tá, Lud, mas né, o que é um MacGuffin? Esse é um termo que o Hitchcock usava lá para aquele objeto que move a trama. O dinheiro, na verdade, importava muito menos do que a trajetória do avião. O Silvio ele dirigia o olhar de milhões de pessoas com um pedacinho de papel voando, e isso é exatamente o controle de enquadramento mental. Hoje, as pessoas tentam replicar isso com legendas coloridas pipocando na tela, um monte de corte frenético e tal. É o recurso barato contra o recurso do mestre. Resumindo, é isso. O mais bizarro, galera, é que essa nova geração tenta copiar o carisma do Silvio Santos fazendo exatamente o oposto do que ele fazia. Eles acham que carisma é volume, sabe, é grito. Eu, particularmente, assim, olho pro auditório do Silvio Santos e vejo um elenco de apoio, assim, perfeito. Tem essa música? O que é isso? É risada? Não é não. Ele não ignorava aquelas colegas de trabalho, como ele chamava. Ele transformava cada uma delas num termômetro daquela cena que ele estava dirigindo ali. Se a piada não funcionava ali, ele mudava o rumo na hora, ele mudava o tom, ele mudava o foco, enfim. Enquanto o influenciador grava trancado num quarto, sabe, sem feedback real, tentando fabricar um carisma no Premiere e tal, o Silvio Santos extraía exatamente o carisma daquele caos controlado que era o auditório dele. É você. Qual é o próximo prêmio do Baú? Não pode rir que o cliente não paga o anúncio. Lava a roupa. E essa é a diferença técnica entre um filme todo feito em croma, por exemplo, e uma superprodução gravada em locação, com 500 figurantes e tal. A gente falou recentemente sobre o Odisseia, né? Tem um vídeo aqui falando sobre isso, onde a gente destaca exatamente essa diferença. Existe uma diferença fundamental entre o pico de dopamina e a memória afetiva. O conteúdo instantâneo ele é feito para o pico. É um susto, é uma risada rápida e o cérebro acaba descartando logo na sequência. A narrativa do Silvio Santos era feita exatamente para a memória. É por isso que você lembra de quadros, né, que o Silvio Santos gravou há 30 anos atrás, mas não lembra do vídeo que você viu hoje de manhã quando você estava tomando café. Não dá nada. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo. Esses criadores, eles tratam você como um dado de retenção. O algoritmo quer o pique aos 30 segundos, então eles entregam um grito. O Silvio Santos não. Ele tratava tudo isso como um personagem. Quando o influenciador grita, na verdade, ele está com medo de você ir embora. Sabe? É a famosa retenção, a necessidade, a carência da retenção. E quando o Silvio Santos fazia uma pausa, é sinal de que ele estava no controle. Ele sabia que para você querer ficar, você precisava sentir que fazia parte de um acontecimento. O público sente isso, galera, sabe? Mesmo sem saber explicar por que o vídeo moderno ele é cansativo.
E o programa do Silvio Santos era exatamente o oposto, era hipnótico. No fim das contas, sabe, a diferença entre o sucesso eterno e o sucesso de uma semana é a técnica narrativa. O Silvio Santos ele não fazia vídeos, ele dirigia acontecimentos. E se você é um criador de conteúdo, a pergunta não é qual trend que eu vou seguir, sim qual a história que eu vou contar para que não me esqueçam daqui a pouco. O mercado está lotado de gente que sabe editar, mas vazio de gente assim que sabe dirigir a atenção. Agora, vamos ser justos, né? Eu não estou aqui para pintar todo mundo com o mesmo pincel. O mercado está sim saturado de gente que confunde gritaria com engajamento, mas existe um outro lado. Existe uma turma nova aí ocupando espaços assim bastante interessantes. Tem muita gente talentosa, diretores, roteiristas, criadores de conteúdo que realmente dominam a gramática da narrativa, e esse povo está fazendo um trabalho de formiguinha ali, com uma sofisticação técnica que dá gosto de ver. São esses profissionais que estão assim aos poucos provando que o público não é burro e que se você entregar qualidade, o espectador fica. Você tem a retenção se você entregar qualidade. O meu ponto aqui não é atacar exatamente esse ecossistema do YouTube, é questionar a pressa de quem quer atalho para o sucesso em vez de construir uma carreira sólida. Agora me conta aqui, fala de um influenciador aí que você segue hoje que se tirasse as luzes e o editor não conseguiria segurar a atenção por 5 minutos. Vamos ver quem aguenta a pressão. E a gente se vê no próximo set.